Pois vamos em 22 de abril, né? E não adianta, gente. A, a vida, ela é simples, muito simples. Ela é tão simples que quando nós vemos ela se esvair nos nossos entornos, de uma maneira ou de outra, com maior ou menor profundidade, menor ou maior atenção, nós acabamos prestando uma certa homenagem à nossa própria caminhada, né? Nós começamos a revisitar momentos, revisitar situações, né? O tema da finitude, ele chega com mais intensidade. E não adianta ficar dizendo que a finitude não é um problema. A finitude é um problema, é o grande problema que jamais será resolvido. Dizem aqueles que não acreditam em Deus, né, que o tema da finitude é mais complexo, muito mais complexo, porque afinal de contas, quem não acredita em Deus tem como conclusão da existência, como a conclusão de tudo, virar comida para bichinho, né? Já quem acredita tem consigo aquela ideia, aquela crença, a fé de que é simplesmente uma passagem. Como dizem, saímos desta para outra. Quem não acredita, não existe a outra, nós só saímos dessa. Isso é uma verdade. Quando repassamos a nossa caminhada, referenciados pela morte, pelo passamento de uma pessoa específica, nós às vezes nos deparamos em certos pontos desta caminhada com essas pessoas que se vão, seja pela amizade, pela convivência no ambiente de trabalho, pela vizinhança, pela expressão política que este ou aquele ser humano teve, pelas influências que eles exerceram nas nossas escolhas. Essas coisas da caminhada, elas se transformam em novos pontos, novas referências, né? Relembrar, diria o outro, é viver. E é. Lembro em 2014, um ano de pontificado do Papa Francisco, quando eu ainda participava de certos programas de rádio, debates, essas coisas todas, que me deparo, isso foi na Rádio Bandeirantes, com um católico ultraconservador, muito conservador. E debatíamos a política do Brasil naquela época. E esse católico, ele já vinha com aquele discurso, que era o discurso que preparava a ascensão da extrema-direita, como nós vimos acontecer no Brasil em 2018. Estou falando de 2014, logo após os eventos de 2013, aqueles movimentos paredistas em São Paulo, as famosas frases que a esquerda verberava, que era "não me representa". Deu no que deu, né? Nós estávamos ali na finaleira do governo Dilma. E eu me lembro que esse católico, ele detonou o Papa Francisco de uma maneira tão vulgar que a mim chamou a atenção. Sabem vocês, eu sou agnóstico, né? Eu sou agnóstico, eu não me filio à religião ou a religiões. Se tu me falar sobre Xangô, eu vou fazer uma referência especial, uma reverência especial. Xangô, São Jerônimo, no mundo dos católicos, né? Aí dizem, mas como assim tu é agnóstico? Eu sou agnóstico, mas eu sou um cara que respeito profundamente a crença dos outros. Lembro que na época
O cara chamou o Francisco de comunista para fora. Ele era comunista. Porque na época Francisco começava profundas reformas na Igreja Católica, né? Se tratavam desde Banco Ambrosiano, os processos de corrupção que aconteciam no Banco do Vaticano, até a instauração de um sínodo extraordinário sobre a família, né? Onde Francisco discutia o tema do acolhimento pela Igreja Católica aos divorciados. Um assunto tormentoso dentro da fé católica, a chamada doutrina católica. E lembro que esse cara era um cara seguidor daquela linha católica ultraconservadora que tinha como referência um cardeal espanhol. Mas ele não tinha nenhum tipo de limite. E olha que era um cara intelectualmente, vamos botar assim, respeitável. Ele atacava o Papa, o líder da igreja dele, de uma maneira tão vil, tão baixa, que eu não entendi na época o porquê daquilo. Qual era a função que aquilo produzia ou produziria. E produziu, sim. Era um grupo organizado da igreja ultraconservadora que acabou estruturando e dando suporte a uma extrema-direita que no Brasil hoje tem bastante relevância, muita articulação política. Mas eu trago isso para mostrar a vocês que, como se diria lá em Quaraí, né? Dizem que o mundo é cheio de esquina. Outros dizem o seguinte: a terra gira e os calaveras se encontram. Pois, de novo, a Igreja Católica vai abrir seus processos de decisão. A Igreja Católica, ela organizou o mundo ocidental, organizou o modelo de Estado que nós conhecemos. A Igreja Católica tem um aparato político-jurídico extremamente complexo, e o processo de escolha do líder, que é um modelo monárquico, o Papa ele tem esta condição, porque ele é o elo, né? Ele é quem fala, ele é a representação dentro da crença católica de Deus aqui. Então, mas ele exerce esse poder espiritual, mas também ele tem um poder temporal, terreno, político. E os cardeais, em torno de 140 tal, vão se reunir. Eles fazem uma série de assembleias, eles fazem discussões políticas, doutrinárias, que vão anteceder ao conclave, que é o ato de escolha do novo Papa. Antes do conclave, eles têm um negócio, eu não sei o nome certo, não sei o que, das congregações, onde se fazem debates profundos, acalorados, sobre o futuro desta organização muito relevante. Mas vejam só, a minha fala de hoje ela tem esse sentido, porque nós não passamos pela vida gratuitamente. A nossa caminhada vai marcando e deixando pontos. E a memória, ela existe por uma única razão, para ser revisitada. E hoje de manhã cedinho, lendo jornais, eu lembrei daquela frase, né? Aquela poesia gaúcha, né? Que diz assim: quem mata chama um bandido, quem morre chamam de herói. Na mão que abate não dói o fio que mata e destrói. É hora de ter os olhos abertos, né? E perceber que aquilo que fizemos ontem será, no mínimo, relembrado hoje. Pois a morte de Francisco vai permitir de novo uma discussão. Será que vem um Papa conservador?